Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, o podcast desta semana, gente. É o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que vai falar tudo sobre beleza, vai contar um pouquinho da vida dela. Mas primeiramente quero me apresentar para você, talvez você está entrando aqui pela primeira vez, não me conhece. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, tenho alguns livros escritos, quero mostrar para vocês alguns dos meus livros. Eu escrevi um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo. Esse livro eu conto uma parte da minha história, como Deus ensinou lições de vida para mim através da depressão. Então, esse livro aqui é um bom livro para ensinar para as pessoas que estão passando por depressão algumas lições de vida que nós precisamos aprender, sempre a confiar em Deus primeiramente. Bom, escrevi alguns livros para crianças. Ultimamente eu tenho escrito muitos livros para crianças porque eu tenho sentido que o mercado está precisando de livros bons para crianças. Eu tenho 3 filhos e esses livros são baseados tudo nas histórias dos meus filhos, dos meus sobrinhos. E eu escrevi esse livro aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, para ajudar crianças que estão sofrendo bullying na escola. Também escrevi esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, baseado também numa história da minha filha, para ajudar crianças também naquele período de que elas não querem ir para a escola. E recentemente lancei 2 livros infantis, esse daqui da minha gatinha Marie, falando sobre a gatinha que minha filha encontrou durante a pandemia e como foi bom para ela encontrar essa gatinha, como ajudou a minha filha nos momentos, né, da pandemia. Então é muito legal esse livro. E agora também o Pedro, um menino do coração nordestino, um menino aqui de Bauru, que tem uma cordeuteca aqui em Bauru. Gente, Bauru tem uma cordeuteca, olha que legal. E eu conto a história dele, um menino apaixonado pelo Nordeste, um menino bauruense apaixonado pelo Nordeste, uma história super legal. Então, se vocês quiserem saber mais sobre meus livros, entra lá no meu Instagram, deixa uma mensagem no meu direct, ou então clica aí nos links que nós vamos deixar nas descrições, tá bom? Então, chega de conversa e vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Hoje, aqui no podcast Elas por Elas, nós vamos conhecer a inspiradora trajetória da doutora Tatiane Sakashita. Falei certo? Tá certo. Sakashita. Ela é uma mulher, gente, que transformou os desafios em conquistas. E ela fez da medicina estética, né, o seu campo de atuação e uma missão de vida. A doutora Tatiane, ela é nascida aqui pertinho, Pederneiras, mas ela é estabelecida em Bauru. E é mais do que uma biomédica esteta. Depois ela vai explicar o que é biomédica esteta. Tá? Ela é uma biomédica esteta respeitada. A sua história, gente, é um exemplo de fé, de determinação, de paixão para cuidar das pessoas. Quando ela chegou aqui em Bauru, ela enfrentava um momento muito difícil. Poucos recursos e muitas incertezas. Houve momentos que ela pensou em desistir e voltar para sua cidade natal. No entanto, foi a fé dela, a fé em Deus que ela tem, que a sustentou. Ela confiou que com esforço e dedicação, ela seria honrada por ele. Foi essa mesma fé que a manteve firme e trouxe oportunidades transformadoras em sua vida pessoal e profissional. Em Bauru, a Tatiane conheceu o homem que viria a ser o seu esposo. E ela construiu uma linda família, começou a dar os primeiros passos para concretizar seu sonho de se formar e de se tornar uma biomédica. A caminhada foi cheia de desafios, mas com muito estudo, dedicação, um imenso amor pelo que ela fazia, a doutora Tatiane se especializou em harmonização facial e corporal, destacando-se mais ainda na área da estética. Hoje, ela está à frente da clínica Tatiane Sakashita e ela oferece serviços diversos e avançados que vão desde procedimentos minimamente invasivos até tratamentos de relaxamento e de bem-estar. O que realmente diferencia a doutora Tatiane é o seu propósito. Para ela, a beleza não se resume na aparência física. A sua missão é elevar a autoestima e devolver a confiança e restaurar o brilho de cada paciente. Ela sempre diz assim: cuidar das pessoas é o que me move. Não existe nada mais gratificante do que ver o sorriso no rosto de alguém que se sente bem consigo mesmo. Palavras da doutora Tatiane.
Ela é mãe, esposa, mulher de fé inabalável. A doutora Tatiane acredita que sua missão vai além do consultório. Ela deseja ser um exemplo de superação e inspiração. Ao olhar para sua trajetória, ela sente-se profundamente grata a Deus, à sua família e aos seus amigos que sempre estiveram ao seu lado, além de orgulhosa por ter construído uma clínica de estética respeitada aqui na nossa cidade. A cada dia, ela continua em busca por aprimoramento, trazendo o que há de mais moderno no campo da estética, garantindo que seus pacientes recebam o melhor dos tratamentos. A história de Tatiane é um lembrete poderoso de que, com fé, amor, perseverança, é possível não só transformar a sua vida própria, mas também impactar a vida de todos ao seu redor. Seja no consultório ou na vida, a doutora Tatiane é a prova viva de que a verdadeira transformação começa daqui de dentro. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Então, muito bem-vinda, doutora, Obrigada. aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Estou eu que agradeço. lisonjeada aqui com a sua presença, tá bom? E quero que você se sinta à vontade para dar aqui esse depoimento sobre sua vida, contar um pouquinho sobre você, para que as pessoas conheçam mais sobre seu trabalho e vão lá conhecer sua clínica, tá bom? E então, vou começar aí com as perguntas. Tá bom. Tá bom? Eu queria saber o que te motivou, né, a vir aqui para a cidade de Bauru. Você é de Pederneiras, aqui pertinho, para quem não Isso. sabe. Mas o que te motivou a vir para Bauru? O que me motivou foi um sonho de ter algo melhor, de trabalhar numa cidade maior, de ter mais recursos, Sim, né? Pederneiras é É pequenininho, pequeno, né? é bem menor. E eu vim com um trabalho e um sonho. Eu arrumei um emprego aqui. Na época, eu trabalhei numa escola de inglês. Eu vendia cursos para essa escola e, assim, o recurso... Quando eu cheguei aqui, eu fui morar com uma prima, de favor, até eu conseguir o meu lugar. E aí, eu aluguei um lugar e, assim, passei por muitas dificuldades financeiras, porque não é aquilo que eu esperava. Eu esperei que eu fosse chegar, ia vender bastante, ia conseguir uma situação financeira melhor e iria estar bem. Mas, quando eu cheguei, eu vi que a teoria é diferente da prática. Com certeza. E aí, eu tive que me desdobrar. E eu trabalhava... Então, eu tive que arrumar um outro emprego. Então, eu trabalhava às 6 horas da manhã, entrava num posto de gasolina, numa conveniência. Trabalhava até às 2 da tarde. Às 2 da tarde, eu saía, ia para a escola de inglês. Nossa. E aí, eu ficava lá até às 10 da noite. E tinha dia, assim, que não tinha o que comer. Então, dividia o almoço e a janta. Caramba. Então, foi bem difícil. Mas Deus sabe todas as coisas e consegui chegar até aqui. Com muita luta, muita Com fé, muita luta. coragem. Com certeza. E foi aqui que você conheceu seu esposo? Sim. Na verdade, eu estava já bem abalada com a situação, porque eu cheguei em Bauru, não tinha amigos, não conhecia ninguém, e eu tinha 2 empregos que me consumiam muito, eu não tinha vontade de sair de final de semana. E aí eu falava para Deus, mas eu sou jovem e eu tô aqui em casa, né? Tipo, um sábado à noite, cansada. E aí eu pensei comigo e orei, falei, vou embora. Vou voltar para Pederneiras, porque lá pelo menos eu fico na casa da minha mãe, do meu pai. E um dia, eu trabalhando na escola de inglês, o dono da escola me pediu para ir buscar uma senhora para ir orar. E aí ele falou, pega meu carro e vai buscar ela, que ela vai vir orar. E eu fui lá buscar ela. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ela falou assim, ele falou para não ir hoje. Eu vou amanhã cedo. Então, hoje... Mas entra aqui que eu quero orar para você. E eu entrei, sem expectativa nenhuma, nunca vi aquela senhora na minha vida. E ela abriu a Bíblia, uma pessoa muito humilde, e ela começou a ler um versículo, não me lembro qual. E ela começou a falar coisas que só eu sabia. Nossa. Só eu e Deus. E aí, naquele momento, ela falou que Deus não ia permitir que eu voltasse. Eu até me emociono. De lembrar, né? De lembrar. Porque o que eu estava vivendo aqui... Eram planos de Deus, né? Era plano de Deus. E ela falou,
você vai conhecer o seu marido aqui. Nossa. E você vai Que mudar forte. de vida total. E aí eu fiquei com aquilo. Eu falei, nossa, como que ela sabe que eu estava pensando em voltar? Sim. E aí... Foi uma mensagem de Deus para você. De Deus. E aí realmente aconteceu. Eu conheci o Fábio, que é meu marido. E depois de um ano nós casamos. Depois de 6 meses eu já estava grávida, que também é um presente de Deus, porque todos os médicos falavam que eu não iria poder engravidar. Uau. Porque eu tive muitos problemas com endometriose. Quem tem endometriose sabe que Sim, é o maior causador difícil. de infertilidade na mulher. E eu tive muito problema. E eu sempre orei, eu falei, sobre o meu ventre mesmo. E eu falava, eu sou uma terra fértil e eu vou conseguir engravidar por métodos normais. Eu não vou fazer uma inseminação. Não que eu seja contra, Sim. mas eu cria que Deus iria fazer esse milagre. um milagre na minha vida. E 6 meses depois do meu casamento, eu estava grávida da Rebeca. Rebeca. Que legal. Sim. Manda um beijinho para a Rebeca. Com certeza. Que bom. E como que você decidiu entrar na área de estética? Como que isso surgiu? Porque você não estava trabalhando na área de estética. Você estava trabalhando num posto de gasolina e na escola de inglês. E como surgiu a estética? Sim. Aí, quando eu conheci meu marido, eu acabei indo trabalhar com ele. E quando eu fiquei trabalhando com ele muitos anos, ajudando ele, e chegou um momento que eu fiquei... Eu estava cansada, não queria mais aquilo, e ele falou, fica em casa, cuida da casa, cuida das coisas. E eu tentei ficar em casa e não consegui. E aí eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu comecei a ficar, inclusive, com depressão, porque eu não conseguia ter aquela vida. Eu admiro quem consegue, porque não é um trabalho fácil. É muito difícil. Quem é dona de casa não para um minuto. Não para. Ela trabalha 24 horas. Mas não era aquilo que eu sentia que Deus tinha para mim. Eu queria algo mais, eu queria conversar com as pessoas, sair de casa. E daí você está dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, limpando, cuidando da criança. E aí eu falei, não é isso. E eu comecei a adoecer, ficar com depressão. E meu marido falou, Tati, vai fazer um curso. Faz um curso e aí no curso você vai conversar com pessoas, conhecer gente. Nem que você não vá trabalhar com aquilo, mas você vai se distrair. E eu decidi fazer maquiagem. E aí que era eu algo falei... que você gostava. Eu sempre fui muito envolvida com a beleza, sempre gostei muito. Falei, eu quero maquiagem, porque pelo menos eu não vou atender, mas eu vou aprender a me maquiar, não vai ser um curso em vão. E era a terapia da minha semana, eu amava aquilo. Me encontrei, falei, nossa, eu amo maquiagem. E aí foram abrindo outros cursos. Fiz depilação, não gostei. Fiz design de sobrancelha, não gostei. E aí surgiu de estética. E abriu de estética. Falei, vou fazer estética. E foi, assim, a paixão da minha vida. Olha só, o amor, você assim. se descobriu. Totalmente. Eu me descobri na estética. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu quero trabalhar com estética, eu quero cuidar das pessoas, quero transformar a vida das pessoas através da estética. E foi quando eu comecei, e aí eu fiz o curso, comecei a trabalhar 8 anos atrás. E aí eu quero mais. Porque eu falei, eu quero ir para a parte de injetáveis, gosto muito disso. E aí eu fui fazer biomedicina, foi quando eu decidi. Eu estava com a Rebeca pequena ainda. O Fábio me apoiou sempre, em todo o tempo. É uma faculdade mesmo, Isso. E eu tive que me dedicar muito, porque já fazia muitos anos que eu não estudava matérias normais. Fazia 20 anos que eu não entrava numa sala de aula sem ser cursos, né? E aí foi bem difícil, um momento muito difícil na faculdade. Pensei em desistir 1 milhão de vezes. Mas Deus me manteve forte lá e consegui. Que bom. Por isso que chama esteta, né? É por isso que tem essa nomenclatura. A biomedicina ela tem 37 áreas que pode seguir. Aí eu escolhi estética, né? Então, aí, quando você termina a faculdade de biomedicina, ainda tem que fazer a pós-graduação. Aí eu fiz as 2 pós-graduação que eu queria fazer para poder fazer a parte injetável. Entendi. Porque a biomedicina, quando você não faz a pós, você sai habilitado para trabalhar em laboratório mesmo. Mas não nos injetáveis. Não nos injetáveis. Entendi. Tem que ter a pós-graduação. Tem que ter. Entendi.
E qual que é o seu propósito maior, né, com a estética? Além de promover beleza externa, né, que a gente já sabe, o que você espera alcançar ao ajudar suas pacientes? O meu principal objetivo é transformação de vidas. Não é nem a parte estética, Sim, mas você falou quando isso. ela está ali na maca comigo, a gente também é uma terapeuta. Com certeza. Tem muitas mulheres que procuram a gente na área da beleza só para conversar, só para desabafar do dia a dia, do que ela está passando. E eu creio que Deus tem um propósito nisso. Com certeza. Porque a minha faculdade foi a vontade de Deus, porque no momento que eu decidi que eu iria parar a faculdade, eu não estava mais aguentando. Eu me lembro muito bem que eu falei com as minhas amigas, falei, amanhã cedo eu vou para a faculdade, mas é para trancar a faculdade. Nossa. E eu vou me despedir de vocês, tal. E fui dormir. E naquela noite eu tive um sonho. E Deus sempre falou muito comigo através de sonho. E aquela noite Deus falou, entrou na sala, eu estava na sala de aula e entrou uma pastora, que muito tempo eu já não via ela, e ela entrou e falou assim, eu estava te procurando porque eu preciso te dar um recado de Deus. E aí eu falei, é mesmo? Entra aqui, né? Ela entrou na sala, ela falou assim, olha, Deus mandou vir aqui te falar que não é para você fazer o que você vai fazer. Não é da vontade dele. Para você continuar. E aí ela veio no meu ouvido e falou assim, espere em Deus. Olha, que coisa linda. E aí eu falei, ok, né? Entendi o recado. Entendi o recado. E aí, nesse mesmo sonho, uma professora minha, ela chega e fala para mim, ela fala assim, eu também estava te procurando, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E ela abriu um mapa. Essa parte eu não entendo muito do sonho. E ela falou assim, olha, eu também tenho filho pequeno. Eu também trabalho e eu consegui, você vai conseguir. Tá vendo? E é um propósito que Deus tem na tua vida. E depois de muito tempo, eu reencontrei aquela mulher que deu a profecia lá atrás para mim. Aquela senhora. Isso. E ela falou, nossa, a sua profissão é a escolha de Deus para você. Olha, tem propósito nisso, verdade. você vai ajudar mulheres. Ajudar pessoas, Então, eu creio assim que o meu propósito maior né? não é apenas transformar Sim, esteticamente, mas o interior, porque elas se desabafam, elas choram ali, elas contam coisas, e isso para mim é muito gratificante. Com Não certeza. tem, eu falo que não tem dinheiro que pague. Tem preço, é verdade. E também às vezes ela está tão machucada, né, com as coisas da vida, com o divórcio, com algumas perdas, algumas coisas que elas passaram na vida, que talvez elas fazendo algo para elas, melhorando, né, o aspecto estético mesmo, exteriormente, né, só de melhorar, dela ter aquele up, ela já se sente bem e com mais força, mais vontade de lutar, né, de lutar na vida para seguir em frente. Com certeza. Porque tem umas que elas ficam muito complexadas depois que elas passam determinado período da vida delas, principalmente, por exemplo, um divórcio, né? Elas ficam se sentindo para baixo, se sentindo feias, desmotivadas. E aí, às vezes, um botox lá, né? Sim. Um preenchimentozinho, ela já fala, nossa, eu não sou tão feia, não sou assim, né? Dá para eu melhorar. Então, eu acho que esse up também, esse glow up aí que você faz nas mulheres, ajuda também na autoestima delas. Com certeza. Né? Com certeza. Acho que começando a melhorar a autoestima, a mulher já começa a se sentir bem, porque mulher precisa muito de autoestima. Né? Com certeza. E uma coisa que eu particularmente sempre falo para elas, tem algumas que chegam lá machucadas, só que assim, procura se cuidar enquanto você está bem, não precisa ficar mal para você se cuidar, procurar uma ajuda. É verdade. Então, faça, nem que seja um botox, vai melhorar um pouquinho, faça, para você se sentir bem. É verdade. Não porque para os outros, mas para você se sentir bonita, para você se sentir bem. Sim. Porque a mulher, quando ela está com a autoestima elevada, ela mesma se valoriza mais. Com certeza. Então... é preciso, é necessário. Com certeza. É necessário. É um investimento em nós mesmos. Né? É verdade. E como que a fé em Deus, eu vejo que você é uma mulher muito de fé, mas como que essa fé te ajudou nesses momentos mais difíceis da sua jornada? Assim, é muita oração e muita fé.
acreditar realmente que Deus pode todas as coisas. Eu nunca duvidei do poder de Deus. E eu sempre, tudo aquilo que nem a minha situação da minha filha, eu sempre profetizei sobre mim mesma. E eu falava, eu vou ter filho, eu vou conseguir e vai ser por métodos normais. Eu sou uma terra boa, eu sou fértil. Então, é crer antes de acontecer realmente. Ter essa fé inabalável de que Deus pode todas as coisas. Se Deus pode ressuscitar alguém, porque Ele não pode fazer o milagre de curar ou qualquer outra coisa. Para Deus é tudo muito fácil. Só que Ele precisa que a gente tenha fé. É a nossa fé. Assim, quando Ele fala para aquela mulher, tua fé te curou. Então, nós precisamos ter a fé de que Deus pode, acreditar naquilo e crer como se já estivéssemos vivendo aquilo. Amém. E aí, tudo acontece, eu creio. Amém. Nem que for uma fé pequenininha, como a Bíblia diz, né? Exatamente. Nós temos que ter fé. Então, sem a sua fé, não teria sido possível, né? Com certeza não. Você não teria aguentado, né? Com certeza. Porque foram muitos desafios enfrentados. Não que eu não tenha desafios Sim, hoje. até hoje, claro. Com certeza, muitos ter, desafios. Né? Mas lá atrás, o que eu vejo que Deus fez na minha vida lá atrás, a Tatiane, lá do começo, e toda a transformação que teve para eu estar aqui hoje, é só Deus. É verdade. Só Deus. Eu, por mim, não poderia fazer. Então, é esse Deus tão grande, tão maravilhoso que existe, que está presente em todos os momentos, cuidando. E é aquela coisa, é orar. Hoje nós temos um ritual em casa. Todo dia, quando a gente acorda, eu, meu marido e minha filha, a gente lê um devocional, discute sobre aquela palavra, ajoelha e ora. Que legal. Os três juntos, um ora pelo outro e pela família toda, amigos, colaboradores e tudo mais. E assim, já sai de casa com a bênção de Deus. Exatamente. Com um dia abençoado. Pedir para Deus todos os dias, para que Deus nos direcione, nos dê sabedoria de onde estar, onde não estar, o que fazer, o que falar para cada mulher que está ali, porque às vezes ela não está ali para fazer o procedimento. Então, ter essa sabedoria de que ela está ali para algo maior. Com certeza. E para Deus me dar essa sensibilidade de entender. Já teve muitas mulheres que eu atendi lá e não cobrei nada. Olha só. Porque eu senti que ela não era aquilo que Deus estava querendo. Era algo mais. Deus queria presentear ela. Entendi. Mas foi uma coisa assim, muito forte que eu chorei ali com ela. Falei, a gente não consegue resistir, né? Então, o que me move não é o dinheiro em fazer aquilo, mas é eu estar ali abençoando a vida daquela pessoa. E eu não ganhei nessa, vou ganhar na próxima. Mas, que lindo, né? Mas, assim, meu propósito maior é estar na direção de Deus e deixar Deus agir. Que benção. O dinheiro é uma consequência, né? Com certeza. E com certeza Deus te abençoa e tem te abençoado muito e vai abençoar muito mais ainda. Amém. E quantos anos que tem a Rebequinha? 11 anos. 11 anos, olha que bênção. E conta pra gente, voltando lá para o início da sua carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Aí, quando você começou, você estudou, fez lá biomedicina, tal. Como que foi o começo? Quais foram os maiores desafios? Eu estava trabalhando num salão de cabelo e eu tinha uma sala lá e eu vi que já estava no momento, Deus me direcionou de que estava no momento de ter o meu negócio. E aí eu sou... Ousada? Não, eu tenho medo. Você é medrosa? Eu tenho medo. E aí surgiu uma oportunidade de alugar uma sala e eu fui, mas fui com muito medo. E, assim, com medo de não conseguir, porque onde eu estava, se eu trabalhasse, eu ganhava. Sim. Se eu não trabalhasse, não ganhava, mas também não tinha despesas. Uhum. Lá eu já ia ter um aluguel, ter várias coisas, o escritório. E eu falei, eu vou enfrentar e vou. Cheguei lá, fui. Mas o mais difícil para mim foi enfrentar o desafio de
iniciar nos injetáveis. E acho que assim, a grande todas maioria passam passa por por isso, isso, porque quem estuda sabe os perigos. Sim, é uma grande responsabilidade. Então, é diferente de você, eu só vou fazer um curso e vou lá fazer. Sim. Então, você não sabe a fisiologia, não conhece, então você não sabe os riscos que tem. Sim. E aí eu enfrentei, assim, foi bem difícil começar. Eu tive até que fazer terapia na época. Sério? Exato. Porque eu tinha o Tanto curso, medo. só que eu não tinha coragem de fazer. Uhum. E eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer um botox na vida. E eu peguei justo uma pessoa muito Chata, assim? não digo chata, mas ela é bem exigente Bem e ela é exigente. minha cliente até hoje. E assim, eu falei, justo essa pessoa. E aí eu fiquei revisando assim um dia antes como que eu iria fazer e tal, estudando, falei, eu vou conseguir. E fiz. Que bom. Mas aí você vai fazendo, vai virando uma coisa Sim, automática, sim. mas No o começo é bem difícil. O bioestimulador de colágeno é bem difícil de começar. Para mim foi bem difícil essa parte. Hoje é rotina, Sim. mas assim, para eu enfrentar o medo de que não de que eu iria conseguir e tudo mais, foi difícil. Tive que fazer até terapia eu exijo muito de mim. Eu quero dar meu 100% Você é perfeccionista, em né? todo o tempo. Eu quero deixar perfeito. E a própria terapeuta falava, Tati, você não vai todas as vezes entregar 100%. Às vezes você vai entregar 90%. Eu falei, não, mas eu não posso. Eu tenho que entregar 100%. E aí foi uma luta muito grande comigo mesma. Mas hoje, graças a Deus... Hoje tira de letra. Graças a Que Deus. bom. 8 anos já, né, na profissão? 8 anos. 8 anos. Então agora já tira de letra. Então foi assim que você começou a clínica aqui em Bauru, essa primeira clínica? E isso era uma sala lá no Prime Square. Eu aluguei aquela sala e comecei lá. E aí me surpreendeu muito que começaram a vir muitas pessoas, começaram a vir. E aí esse ano eu fui para São Paulo e conheci o Head Spa lá. Eu falei, preciso disso na minha clínica, até para mim mesma. E o que é isso? O Head Spa é uma terapia japonesa capilar, que já faz uma massagem nos ombros. E aí tem vários pacotes. Ele já lava o cabelo, já faz a massagem. É muito relaxante. Eu acho que eu vi no seu Instagram. É maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por esse negócio. E aí tá muito em alta. E eu fui para conhecer em São Paulo, mas porque eu queria fazer mesmo, Aquele que né? só faz a aguinha lá na cabeça, assim. Isso, Meu Deus é maravilhoso. do céu. Sonho de consumo. E aí eu fui para São Paulo para conhecer e eu me apaixonei. Falei, preciso levar isso para Bauru, porque não tem. É. E aí eu falei, se eu vou levar, preciso de um espaço maior. E aí agora, recentemente, acabei de mudar, inaugurei uma clínica mesmo. E lá é bem maior. Aí lá tem a spa, tem massagem, tem... Aí lá eu já tenho uma equipe. Ainda não fui conhecer sua clínica, preciso ir lá conhecer. Precisa. Então, você saiu aí do Times Square e está em outro lugar. Isso. Agora eu tô ali perto da Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma quadra para baixo. E ali já é uma clínica mesmo. Entendi. E ali eu não sou só a Tatiane biomédica, mas ali já é empreendedorismo também. Entendi, que legal. Nossa, que bênção. Muito bom. Vou lá conhecer a clínica, hein? Vai sim. Aí vou filmar e colocar lá para a mulherada assistir. Ai, você vai adorar. É maravilhoso. Gente, queria saber como que você equilibra a sua vida profissional e familiar, né, com a sua fé e tudo isso que você está contando aí pra gente, porque eu imagino que não seja fácil. Não é fácil. É assim, eu acordo cedo, vou para academia, aí a gente faz o devocional, depois vou para o trabalho e chego em casa, tem toda a parte da casa. Da casa. E não é fácil falar que é fácil, não é fácil, mas a gente sempre tenta conciliar tudo. A minha prioridade maior é sempre o meu marido e a Rebeca. Sim. A casa, se deu tempo, Secundária, deu tempo. Se não deu, eu não me cobro tanto com Sim. isso. Porque também eu chego em casa, às vezes, 9 horas da noite. Cansada, Então, e não tem como eu me cobrar tanto com isso.
E graças a Deus, meu marido me ajuda demais. Que bom. Lá atrás. Parabéns, marido. Lá atrás eu me dediquei a ajudá-lo e hoje ele se dedica em me ajudar. Que bom. E ele faz a minha parte Uhum. de levar, buscar a Rebeca, porque ele tem Mais mais flexibilidade no trabalho, então ele consegue me ajudar. Que bom. E eu fico tranquila com isso, porque se eu não tivesse ele, eu não sei se conseguiria. Com certeza não, né? Porque ele faz bastante a minha parte, me ajuda demais. Que bom. É um maridão. Que bom. E a sua família continua em Pederneiras? Meus pais são de Pederneiras. Sim, o meu então não tem irmão a também. mãe para ajudar, né? Aqui de pertinho. Só de final de semana. Só de final de semana. Mas eles me ajudam bastante. Tem minha sogra também, minha cunhada, que me ajuda bastante também. Que bom. Numa emergência, né? Ah, com certeza. Ela sempre socorre. Ai, que bom. E eu queria que você contasse para a gente das inovações na área da estética, né? Que você mais tem orgulho aí de oferecer na sua clínica, além desse que você falou. Conta para a gente de outras inovações. O que eu mais tenho lá hoje, que eu acho que transforma a pessoa, são os preenchimentos, que a gente chama de full face. E Botox. Botox é uma coisa que eu amo fazer. Boca é uma coisa que eu amo fazer. A boca não é Botox. A boca já é preenchimento com ácido hialurônico. E são coisas que transformam as mulheres que nunca fizeram, fazem e falam, nossa, por que eu demorei tanto? Porque o único problema é que depois não consegue parar. Faz dizem aí, que vicia, isso, né? Aí quer fazer outra coisinha, mas isso não é ruim, porque a gente vai melhorando. Porque a gente já vai mudando todos os dias, porque a gente vai envelhecendo a cada colágeno. dia. Até os 25 anos a gente consegue ter o colágeno em dia. Depois é só... Só queda abaixo. Ladeira abaixo. Então, hoje... Eu gosto muito dos regenerativos, que são os PDRNs, que estão muito em alta, bioestimulador de colágeno, para tratar realmente a pele antes de fazer qualquer tipo de injetável. E então, depois, esses não são injetáveis? Desculpa, antes de fazer qualquer tipo de preenchedor. Ah, tá. Isso. Eles são injetáveis. São injetáveis também. São também. Só que eles vão tratar a pele, regenerar aquela pele que já está amadurecendo, já está mais envelhecida. Depois entra com os preenchedores. Entendi. Que não adianta só preencher, né? Você tem que tratar a pele. Então, você estimula eles primeiro, a pele estimulada com os colágeno, PDRN, para a gente regenerar essa pele, tratar, e aí depois preenche o que for necessário. Entendi. Os vincos, partes assim que... Bigode chinês, aquela boca que já está craquelada, preenche um pouquinho. Eu não gosto de mudar a feição da pessoa. Mas isso é importante. Isso. Só melhorar um pouquinho o que já está mais caidinho. Dar um up, né? Isso, rejuvenescer, né? Uhum. E esses procedimentos são muito caros? Como eles são, assim? Porque a maioria das mulheres perguntam, isso daí deve ser muito caro, não tenho condição de fazer isso. Só as mulheres que têm dinheiro que te procuram? Não. E hoje a gente parcela tem 10, 12 vezes. Então, para facilitar mesmo. E tem de todos os valores, né? Aí, por exemplo, um full face é mais caro, porque vai preencher e vai usar bastante. O full face já é um preenchimento. É preenchimento. É o rosto todo. Isso. E aí é rosto todo. Por isso que eu falo, não deixe aparecer que está precisando. Entendi. Faça sempre um preventivo. Porque você sempre vai gastar menos com preventivo do que se você deixar. Aquela pessoa que nunca fez nada, chega lá já com a pele muito amadurecida, já bastante caída, vai gastar mais. Entendi. Para repor, Agora, aquela pessoa que vem cuidando... Eu tenho pacientes que têm 60 anos, você fala... Não é possível que ela tenha 60 anos. Só, porque cuida, está sempre ali fazendo alguma coisa. E aí você vai parcelando, vai se programando, faz se programa para o ano. Olha, tal mês eu vou fazer isso, tal mês eu vou fazer aquilo. Porque não é toda hora que você faz, né? E aí vai parcelando
não sei, é um investimento para você. Sim. Hoje, eu falo que hoje a gente pode escolher como a gente quer envelhecer, né? verdade. Antigamente, uma pessoa de 40 anos Já estava velha. já estava velha. Eu me lembro de pessoas muito velhas. Sim, eu também. Hoje, eu tenho 45, eu não me sinto com 45 não parece anos. mesmo. Porque a gente vai cuidando, hoje a gente pode escolher, a gente tem N coisas para a gente fazer para ajudar no envelhecimento, envelhecer bem. Envelhecer todo mundo vai. Agora, como vamos envelhecer? Se queremos saúde, vai para academia, vamos fazer uma academia. Não é só a estética, né? Cuidar de dentro para fora, alimentação. E você estimula elas também, por exemplo, nessa parte dentro, né? Por exemplo, ter boa alimentação, fazer uso de suplementos, você estimula elas, com certeza, direciona essas mulheres, de repente, para uma nutricionista, alguma coisa assim? Com certeza. Meu marido é nutricionista. Ah, que legal. Então, ele me dá um suporte grande, ele consegue atender as minhas pacientes quando eu preciso. E, com certeza, a alimentação é muito importante, né? Muito importante. A alimentação, os exercícios físicos. É difícil começar, mas depois que você começa, você também não quer mais parar, porque você vê os benefícios dele. É verdade. Então, assim, alimentação, exercício físico, eu sempre falo, ter uma boa noite de sono, tá com os exames em dia, Sim. porque também às vezes você quer fazer um monte de coisa, só que os seus exames não estão legais, os seus hormônios não estão legais e você não tem um bom resultado com aquilo. Reflete tudo na pele, né? Reflete, exatamente. Então, sempre tá beber se muita cuidando. Água. Se hidratar bastante. Vou beber água falando isso. Se hidratar, né? Muito importante. Com certeza. Principalmente agora nesse tempo. Nesse calor seco. É verdade. Muito interessante. E eu queria, né, que você falasse aí pra gente mais minuciosamente sobre alguns tratamentos que as mulheres ainda têm dúvidas. Por exemplo, o Botox, ele é muito conhecido hoje em dia, mas muita gente tem medo do Botox. Acha que pode ter alguma rejeição, acha que vai ficar com a cara, tipo, não vai conseguir se mexer. Explica mais pra gente, assim, sobre o Botox, sobre esses bioestimuladores de colágeno, para que as mulheres entendam mais sobre esses procedimentos. E se também você faz algum corporal, quais são os procurados corporalmente falando? O Botox, ele serve mais para aquelas linhas, pezinho de galinha, aquela linha do Bravo que a gente fala. Aqui no meio, né? Isso. Na testa, quando a gente faz as expressões. Então, aquilo, quando a gente deixa sem o Botox, ela vai marcando e vai aprofundando uma linha. Aquela linha, quando ela está pouquinho marcada, às vezes com o Botox sai. Se estiver muito profunda... Se estiver muito profunda, já não sai mais. Entendi. Só dá uma amenizadinha. Exatamente. Vai paralisar, vai parar de aprofundar, mas aquela linha ainda vai continuar, e só com preenchimento mesmo. Ah, entendi. Os bioestimuladores de colágeno, todo mundo deveria fazer depois dos 25 anos, pelo menos uma vez por dia. Não, uma vez por ano. Isso. E onde é? No rosto todo? Que parte do rosto? Eu costumo dizer que o que a gente faz dessa linha para trás não volumiza, o que a gente faz dessa linha para frente volumiza. Eu não gosto de... assim, cada caso é um caso. Quando a pessoa chega lá e ela só quer um lift, geralmente eu faço dessa linha para trás para dar aquele lift. Tá. Com esse bioestimulador? Com o bioestimulador. E aí tem os preenchedores que todo mundo tem muito medo de ficar bocão, de ficar com aquela maçã. Com a maçã muito... E aí, que é o pavor, acho que de todo mundo. Aqui também, né? Dá para preencher bigode? Dá para preencher. As pessoas têm medo de ficar com aquele rosto redondo, né? Mas isso é o que eu falo. Se você tratar antes com o bioestimulador, faz o Botox, e aí você vai preencher só o necessário. Entendi. Só onde tem sombra no rosto. Então, tô com muita olheira, tá escurecendo, faz um pouquinho de... Se tá fundo, faz um pouquinho de preenchimento, já vai amenizar, já vai tirar aquele ar de cansaço. Tô com... a boca já está muito craquelada, só quero dar uma hidratada. Tem os preenchedores que dão volume, tem os preenchedores que dão
pouco volume e mais hidratação. Entendi. Então, não vai ficar com aquela bocona já, assim, a não ser que você queira ficar. Menos que queira. Eu quero Tem bocão. gente que gosta, Exato, eu quero bocão. Então, aí a gente usa um tipo de preenchedor. Eu só quero uma hidratação, quero algo bem, só um contorno. Outro quando tipo a de pessoa preenchedor. é muito velha, por exemplo, muito idosa, eu acho que fica muito artificial por um bocão muito grande, Exato, né? Porque às vezes você vê mulher de 70 anos com aquela boca Isso. gigante, então aí fica mesmo Fica feio. feio, né? É isso que a gente tem que ver que a harmonização facial é uma harmonização. Exatamente. Então, a gente vai repor aquilo que ela precisa Sim, só, sim. com muito cuidado. Sempre menos é mais. Então, ainda mais para senhoras, que ela já tem aquele código de barra na boca. Então, a gente faz o preenchimento para dar aquela esticadinha, bem de leve, para dar um contorno, para ela conseguir passar um batom e ficar bonito. Sim. Sem dar aquele volume. É verdade. Grande. E o bioestimulador de colágeno, então, ele não paralisa o rosto como o Botox? Não, ele só vai estimular o colágeno mesmo. Eu falo até que ele é meio ingrato, porque as pessoas chegam lá e falam assim, mas doutor, eu não vi nada do bioestimulador, de efeito dele. A gente vê na foto. Por quê? Quando a gente se olha no espelho todo dia, a gente se acostuma com aquilo que a gente está vendo. E acostuma rapidamente com a melhora. Quando vai piorando, a gente ainda tende a criticar. Mas quando vai melhorando, a gente se acostuma com aquilo. Vai falar, minha pele está boa. Sim. E aí, quando a gente faz o pensamento e tira a foto do antes e faz a comparação antes e depois, aí que a pessoa percebe, nossa, era desse jeito. E Botox também. A pessoa fala, nossa, não achei que fez tanta coisa. A hora que esquece do tanto que ela tinha de expressão. Sim, sim. E aí fala, não acredito que eu era assim. E aí é que se apaixona pela estética. Mas o bioestimulador, ele não sai na hora. Você não sai lá com o rosto já estimulado. Ele gradativo. Demora. Isso, ele demora. Para você, o boom do colágeno vai ser de 60 a 90 dias. Então, a gente faz a aplicação, manda para casa, explica o pós. E aí, depois, volta depois de 60 dias, para fazer foto. Eu gosto que retorne com 30 e depois com 60, para eu acompanhar de pertinho mesmo. E aí vou tirando foto para ver como que está a evolução. Para a cliente ver, né, a evolução dela. Isso. Legal. E quais os tratamentos corporais que você tem lá no... Corporal, hoje eu tenho para celulite, flacidez, tenho para gordura. Aí tem uma infinidade. Tem enzimas, tem criolipólise, tem radiofrequência, híbridos, lipocavitação, tem bastante corporal, tem. Gordura, flacidez... Aí tem as massagens, drenagem, modeladora. Hoje estou bem completo. Porque quando eu estava trabalhando sozinha, essa parte de massagem eu não tinha. Entendi. Tinha alguma coisa de limpeza de pele só para fazer antes do procedimento. Mas agora, como eu estou numa clínica maior, tem uma equipe... Então, você tem mais pessoas hoje trabalhando com você. Sim, hoje eu já tenho um time trabalhando e aí eu consigo atender essas outras coisas que antes eu não conseguia atender. Que bom, que bom. Então, hoje a doutora tem uma clínica com muitos profissionais da área. Sim. Que bom. E eu queria, assim, uma última pergunta para a gente... encerrar, estamos quase aqui encerrando. Eu queria que você deixasse um conselho, né? Que conselho que você daria para outras mulheres que estão enfrentando desafios semelhantes ao que você enfrentou quando você chegou aqui, que você passou pelas dificuldades financeiras, não tinha nada, pensou em desistir. Depois você, na faculdade, pensou em desistir um monte de vezes, né? Por causa da pressão de ser mãe, dona de casa, esposa, e ter que estudar depois de adulta. Mas você vê que valeu a pena a persistência, a coragem, a fé, a determinação. Então, eu queria que você deixasse um conselho aí para as mulheres que estão nos assistindo. Não importa a idade que você tenha, que você está assistindo a gente agora. Às vezes você é jovenzinha, ainda está começando a vida, não sabe o que vai fazer, mas já está aí passando por essas dificuldades que a doutora falou. Ou você está aí numa idade de mudança, está mudando de profissão e está passando por essas dificuldades. A doutora agora vai deixar aí um conselho para vocês.
Pode falar, doutora, olha para aquela câmera ali, ó, e manda ver aí no conselho. Orar a Deus. Sempre, antes de qualquer coisa, colocar diante de Deus. Ver se aquilo que você está traçando é realmente o que Deus tem para você, se é o plano de Deus. E se esse é o plano de Deus, colocar Deus em primeiro lugar e acreditar. E aí as coisas acontecem. É sempre ter a fé e acreditar em Deus acima de todas as coisas. É isso aí. E não desistir, né? Não desistir. Se está cansada, descansa. Para 2 dias, descansa a cabeça, mas nunca desista. Se você sabe que aquele é o plano de Deus para você, não desista, vá em frente, porque Deus está lá na frente, Ele está com você e Ele vai te ajudar a superar cada obstáculo. E cada obstáculo que a gente passa são coisas que a gente tem que superar para o nosso próprio crescimento, para que um dia lá na frente a gente possa ajudar quem está lá atrás passando por aqueles mesmos obstáculos e a gente possa falar, eu venci, você vai conseguir, vem por esse caminho e é isso. É verdade, é isso mesmo. Todas as dificuldades que a gente passa na vida, os obstáculos, nós temos que tirar lições de vida. Porque senão, às vezes, a gente vai ter que passar tudo de novo para a gente aprender, né? Eu sempre falo isso, o meu livro, né, que eu escrevi sobre depressão, eu falo que ele foi uma experiência de fé, porque eu tirei lições de vida através da depressão. Como você já teve depressão também, você sabe, e eu aprendi isso diretamente com Deus. Deus me ensinou naqueles momentos de lutas, de tristezas, as lições de vida que eu tinha que aprender para ajudar outras mulheres lá na frente. E eu sempre falo para Deus, eu falo, Senhor, ensina-me a viver. Ensina-me a viver para ti e por ti. Ensina-me a aprender as lições da vida, né? Para eu me tornar uma pessoa melhor, mas também para poder ensinar outras pessoas. Sim. Então, nós temos que passar as lutas pensando o que eu posso extrair de bom nisso, né? Com certeza. Que eu posso Sempre aprender. tem algo. Sempre tem algo, né? Com certeza. No momento a gente não enxerga, no momento é difícil, a gente fala, nossa, meu Deus, que luta é essa que eu estou passando? Mas a gente sempre tem que ver a luz, né, no fim do túnel e acreditar no amanhã, acreditar que Deus está no hoje e Ele está no nosso amanhã e que Ele está cuidando de tudo. Se eu não tivesse tido aquele início de depressão, eu não teria ido fazer o curso, não teria conhecido a estética, Exatamente. Estaria hoje, não sei, mas não estaria aqui como biomédica. Com certeza. Deus usou aquilo para te inconformar. Aquele momento ruim que eu estava passando, aquela situação difícil, que a gente às vezes fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes é Deus empurrando ali para onde Ele quer. Às vezes a gente está querendo se desviar do caminho, da propósito que Ele tem, e Ele está ali colocando de volta, usando o que Ele tem ali para... Tem hora que Deus fala assim pra gente, acorda, menina! Levanta daí e vai pra luta, né? Sim. É isso daí, que bom. Deus, Ele tem misericórdia das nossas falhas, somos humanos, somos imperfeitos, cheios de limitações, mas Ele está sempre aí como um bom pai nos ensinando, né? A cada dia. Graças a Deus. Que bom, doutora, ter conhecido você. Muito obrigada aí pela sua entrevista, por você contar um pouquinho da sua vida pra gente. Fico lisonjeada, né, pela sua presença. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom te conhecer. Gostaria muito de conhecer sua clínica. Vamos dia eu lá. vou dar uma passadinha lá. Eu fiquei apaixonada só de ver esse negócio aí de cabelo. Head Spa. Assim. Ai, meu Deus, que sonho. Gente, entra no Instagram da doutora Tatiane. A gente vai deixar aí para vocês. E dá uma olhada nesse tratamento que ela trouxe. Head Spa chama. Head Spa. Que só de você ver, você já fica apaixonado e com vontade de conhecer. Porque, às vezes, a gente está tão estressado, eu imagino que aquilo ali deve ser muito relaxante. É muito relaxante. E fora que acho que faz bem, né? Sim, ele já faz a massagem. Ele é um tratamento mesmo, né? É uma terapia. Quero conhecer essa terapia, gente. Então, entra lá no Instagram da doutora, conheça mais sobre o trabalho dela, conheça mais sobre a clínica dela. Se você está aqui na cidade de Bauru ou aqui na região, venha conhecer a clínica da doutora Tatiane. Tenho certeza que você vai gostar muito. Muitos tratamentos ali de beleza para você ficar mais lindona ainda. Se cuida, menina. Se cuida por dentro, por fora e vai para a luta,
que a vida é bela, nós temos que viver essa vida que Deus nos deu, com luta, com força, fé, coragem, determinação, que a gente chega lá, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado com a gente até agora, assistindo nosso podcast. Sempre trazemos aqui mulheres com experiências de vida, com histórias inspiradoras para motivar você a seguir em frente, a não parar de lutar, a trabalhar, correr atrás do seu sonho. E é por isso que eu trago essas mulheres aqui para contar para vocês como que elas venceram e você também pode vencer, tá bom? Tenha fé. Um beijo para você, muito obrigada por ter nos assistido até o final. Acompanhe a gente aí nos nossos próximos podcasts. Fica com Deus, bom final de semana, Deus abençoe e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!